Hi everyone, welcome, bem-vindo alunos do primeiro ano e daqui a pouco daremos início à nossa aula 25.1, 25.1, ok? A gente já está chegando no final aí dessa segunda unidade, estou falando já tem um tempinho, mas eu senti que essa segunda unidade passou voando. What about you guys? E vocês? Let's check it out para a tela. Olha aí, aula 25.1 com a teacher Patrícia Restier. It's always a pleasure. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E o nosso tema da aula de hoje é esse aí que vocês podem ver na tela. O título da nossa aula se chama assim, What do you look like? What do you look like? A gente nessa aula vai fazer o quê? Nós vamos aprender a falar sobre a physical appearance das pessoas, ou seja, a aparência física, descrever as pessoas fisicamente. Então, quando eu quero saber como é que você se parece, eu não faço ideia. I have no clue, eu não tenho nenhuma ideia de como vocês são, alunos da mediação. Então, eu gostaria de saber, what do you look like? Eu uso essa expressão aqui e vocês já conhecem a palavra look, conhecem a palavra like. Entretanto, aqui, elas duas juntas, vai dar a ideia de que você quer saber sobre a physical appearance de alguém. Ou então também como é a pessoa de forma, no sentido da personalidade dela. Então, olha só, what do you look like é a pergunta-chave para essa aula. What do you look like? Se fosse sobre outra pessoa, se eu quisesse saber como é que é a aparência física de uma pessoa do sexo masculino, eu falaria, what does he look like? Porque eu vou mudar o meu verbo auxiliar do, vocês já sabem, pelo does, na terceira pessoa, e também mudaria o meu sujeito da pergunta, certo? Mas por enquanto vamos focar isso aí apenas no what do you look like. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também vai conhecer e utilizar os mecanismos de estruturação da língua inglesa de forma apropriada em diferentes contextos. E o contexto é este aqui, describing people. O que você vai descrever as pessoas? Na sua aparência, appearance, ok? Temos aí, para descrever alguém, podemos falar como a pessoa é fisicamente, sua personalidade, seus gostos, não, é seus gostos, sem plural metafônico, seus gostos e etc. Hoje vamos ver a aparência física de uma pessoa. Como é que a gente faz para dizer que alguém é alto, baixo, magro, musculoso ou musculosa, enfim, todos esses adjetivos vamos aprender hoje em inglês. Vamos primeiro prestar atenção neste diálogo que vai ter between two girls, entre duas garotas. Leia o diálogo entre uma garota chamada Rosa e seus amigos e responda. O diálogo está bem aqui, certo? Mas antes, olha só o que ele quer saber. Quem Rosa está descrevendo? Então, a Rosa naquele diálogo, naquela conversation, ela vai descrever alguém. Será que é her mother, a mãe dela? Ou será que é her sister, a irmã dela? Vamos ler o texto? Olha lá, let's read, vamos ler. Temos aí duas pessoas, Dubby e a Rosa. Eu vou fazer os dois, claro. Começando com Dubby. So, Rosa, do you have any brothers or sisters? Então, Rosa, você tem, do you have... Você tem any brothers or sisters? Ah, você tem irmãos ou irmãs? Rosa responde, yes, I do. Yes, I do. Você já sabe, conhece essa estrutura do short answer, I do, yes, I do. Tudo isso vocês já viram. I have a sister. Eu tenho uma irmã. I have a sister. Her name is Patricia, ou Patricia. No caso aqui, vamos supor que a Rosa e o Dubby sejam lá dos Estados Unidos. E aí a palavra Patrícia, o nome Patrícia vai ser falado Patricia, porque muda mesmo, afinal de contas, eles vão falar com o sotaque deles, certo? Mas o seu nome não muda, tá, gente? O seu nome continua sendo o seu, eles só vão falar de uma forma diferente. Her name is Patricia. Então, veja bem, ela está descrevendo a sister, ela vai descrever a sister dela, não é a mãe. Her name is Patricia, she's a student too. Ela também é uma estudante. E o Dubby, muito interessado, ele quer saber o seguinte, how old is she? How old is she? Uma estrutura que vocês já viram comigo. Quantos anos ela tem? Lembrando que a gente fala com o verbo to be sobre a idade de alguém em inglês. E aí a gente fica um pouco assim, como é que eu uso o verbo to be? Se o verbo to be significa ser e estar. E aqui, na hora da tradução, eu vou traduzir para ter.
em inglês há essas loucuras, tá? Então, neste caso, how old is she? É quantos anos ela tem. E aí ela responde, she's 19, ela tem 19. Aí o Dub já vai usar aquela questão que eu comentei com vocês lá no início da aula sobre what do you look like? Ele vai responder agora, ele vai perguntar, does she look like you? Olha aí o does she. Does she look like you? Ele quer saber se ela se parece com ela. Quem é ela? A irmã da Rosa, a Patrícia, se parece com a Rosa. Does she? She é a Patrícia. Does she look like you? O you é a Rosa. Então, ela se parece com você? A Rosa responde, a little, um pouco. She's not very tall. Ela não é muito alta. She's not very tall. She's medium height. She's medium height, ou seja, ela tem uma estatura mediana. Really. She's medium height, really. I'd say she's slim. I'd say she's slim, que é I would say. Eu já até ensinei isso para vocês. Esse D aqui junto com o meu I é aquele verbo modal would, que tem a terminação de ia, diria no final dos verbos, né? Eu diria que ela é slim, seria magra, né? Mas uma magra mais assim, não tão magra assim, uma pessoa que está no padrão esbelto ali, seria a tradução esbelto para português. Já vamos chegar nessa questão mais para frente. She has a shoulder length, dark brown hair and brown eyes. Aqui ela fala mais sobre a Patricia. Ela tem, eu não vou mais usar o have aqui. She has shoulder length, dark brown hair, ou seja, ela tem um cabelo marrom e o cabelo bate aonde? No ombro, shoulder length, altura no ombro, tá? Vocês lembram da palavra shoulder? Vocês viram naquela aula sobre as partes do nosso corpo. E aí diz o seguinte, que ela tem olhos marrons, não é marrons que fala, né, teacher? É castanho, a gente fala castanho usando a palavra brown. Aí o Dub fala o seguinte, oh, so she's a brunette like you. Ele diz, então ela é morena como você. Brunette é morena, sabe? Aquela pessoa que tem cabelos mais escuros ou então tem uma pele morena. Yeah, but her skin's quite fair. Yeah, but her skin's quite fair. Sim, mas a pele dela é bem clara, apesar dela ser brunette, né, que é morena, a pele dela é clara, portanto, deve ser porque o cabelo dela é escuro e chamam de brunette. Então, nós temos aí o diálogo, a gente já sabe que a Rosa estava falando, sim, sobre quem? Sobre a sister dela, e not about her mother, e não sobre a mãe dela, certo? Opa! Então, aqui a resposta é a mãe, a mãe dela não, a sister dela. Sorry, apagar toda a tinta. A sister dela, letra B, certo? Como a pessoa que a Rosa descreve é fisicamente. Então, entre essa imagem aí, que nós temos duas garotas, essas duas garotas, de acordo com o que a Rosa estava descrevendo, como é que a Patrícia seria mais ou menos? Eu diria que ela seria essa aqui, essa moça, porque primeiro, a segunda moça é blonde, ela é loira, e a primeira moça se trata de uma moça com cabelo mais escuro, portanto, brunette, uma morena, e eu nem preciso ver as outras características, certo? Olha lá, what does her sister look like? Como é que é a aparência, como é que é a irmã da Rosa? What does her sister look like? Como é que é a irmã da Rosa? Eu poderia traduzir assim porque dá na mesma, ok? What does her sister look like? Como é que é a irmã dela? A irmã da Rosa, que é a Patricia, presta bem atenção, ela é esta aqui, e é muito parecida com essa imagem aqui que nós tivemos lá no nosso exercício. Olha aí, she's not very tall, ela não é muito alta. She's medium height, ela tem uma estatura média, really. I'd say she's slim, eu diria que ela é esbelta, magra. She has shoulder length, straight dark brown hair and brown eyes. Eu esqueci de comentar que além do cabelo aqui no shoulder, no nosso ombro, no ombro no caso da Patricia, ela também tem um cabelo straight. Straight é liso, straight dark brown hair and brown eyes. What does she look like? E agora, essa outra moça da imagem, que não é a Patricia, como é que ela se parece? Tem umas características bem diferentes. Como ela é? What does she look like? Então, essa é a pergunta para saber como ela é. Se fosse ele,
eu colocaria o he no lugar do she. Basta colocar he no lugar do she, que é ele. Então, what does he look like? É a mesma coisa para eu saber como é que uma pessoa é de aparência. Não estranhe a palavra like aqui, que vocês conhecem como gostar, curtir. Ele também é usado em outros contextos, juntamente com look, como eu falei para vocês, que tem a ver com aparência, dessa ideia de que você quer saber sobre a aparência de alguém. Então, olha aí, ó, high, que significa altura. Eu falo assim, high, e escrevo desse jeito, bem diferente da escrita. Então, a altura dela é tall é alta. Build, que é o tipo físico dela é slim, ele chega a ser aquele corpo esbelto, que não é nem magro e nem gordinho, ele está ali in the middle, né, no meio. Hair, cabelo, o tipo de cabelo dessa moça aqui, loira, ela tem um cabelo, vocês podem perceber, é grande, maior do que a irmã da Patricia, que não é essa, só uma imagem que poderia ser. Então, ela tem long hair, cabelo longo, straight, que é liso, e blonde, que é loiro, certo? E eyes, os olhos dessa moça. Ela tem os olhos blue, da cor do ocean, da cor do oceano. Ela tem os olhos blue, azuis. Então, olha aí, ó, juntando tudo isso, todas essas informations, né? Nós temos aqui várias informações sobre essa blonde girl, dessa garota loira. Temos que ela é tall, slim, long, straight, blonde e ela tem os olhos blue. Vamos juntar tudo e fazer uma frase com essas informações? Então, what does she look like? Como ela é? Aí eu falo, she's tall and slim. She has long, straight, blonde hair and blue eyes. Perceba que eu uso dois verbos aqui para falar sobre essa questão da aparência, que é o verbo to be, onde eu falo sobre a height, a altura, e eu também falo sobre o tipo físico, build, tá? Quando eu for falar do hair, aí for falar também do eyes, dos olhos, eu já vou mudar o meu verbo. O meu verbo vai ser usado o verbo ter em inglês, que nós temos ele como to have. É o verbo to have, o verbo ter, certo? E ele tem duas formas. A forma have, que é essa aqui, sem o to, e a forma has, que é usada com a terceira pessoa do singular, como está aqui no meu exemplo, certo? Então, olha aí, ó, she has long, straight, blonde hair and blue eyes. Ela tem o quê? Long, straight, blonde é o quê? Um cabelo longo, straight, liso, certo? A palavra cabelo vai lá para o final. E os olhos azuis. Pode confundir um pouco essas informações para vocês? Porque no inglês é assim que funciona. A gente primeiro fala todos os adjetivos para depois falar a posse. A posse aqui é o cabelo, hair. E o que ele é antes? Vem todos os adjetivos envolvendo o cabelo. Ele é blonde, ele é straight e ele é long. Tudo isso são adjetivos. Longo, liso e loiro. E depois vem a palavra cabelo, certo? Você não fala o contrário, como a gente faz aqui no Brasil com S. No Brasil com S nós falamos o meu cabelo é, aí coloca, eu tenho cabelo, aí coloco todos os meus adjetivos. Em inglês eu faço o contrário. Olha aqui, ó, blue eyes. Os olhos são azuis e a palavra azul vem na frente. Entendeu? Eu não vou falar eyes blue, eu vou falar blue eyes. Sempre o adjetivo na frente do substantivo. Certo? E aí eu vou apagar aqui porque tem mais informação aqui para vocês, que é o seguinte. Como eu estava falando, você vai usar o verbo to be para falar sobre high e build. E você vai usar o verbo to have, que é o verbo ter, para falar sobre o hair e o eyes. Tudo bem? Olha aí, what do you look like? Como você é. E aí, como é que você é? Como é a sua aparência? Aparência, eu quero saber, are you tall or short? Ou seja, aqui tem sempre o contrário do outro. Tall é alto. Se tall é alto, short automaticamente vai ser pequeno, certo? Tall, alto, short, pequeno. Teacher, short não é short? Não, short aqui é o quê? Pequeno, tá? De tamanho, beleza? Are you thin, slim or chubby? Então, se eu sei que thin pode ser magro, porque a gente começa... eu vou dizer para vocês que thin é magro, então você imagina que chubby, o final, seja o contrário de magro, que é gordinho, certo? Inclusive, essa palavra, gente, é uma palavra que tem que tomar muito cuidado para se usar. Não a palavra chubby, mas existe uma outra palavra no inglês que você fala para uma pessoa que está mais cheinha, acima do peso, e essa palavra se chama fat.
Vamos chegar nela daqui a pouco. Não é muito interessante usar essa palavra para uma pessoa. Mesmo que você conheça ela, mesmo que você tenha uma intimidade com ela, é interessante que você tome cuidado e chame essa pessoa, aliás, fale da característica física dela, porque em algum momento você vai ter que falar da característica física de alguém, isso vai acontecer, e aí você tem que saber que chubby é a opção mais bacana de se usar em inglês, para uma pessoa que está gordinha, chubby, certo? E aí nós temos o thin, que é o primeiro, que é magrinho, é uma pessoa bem magrinha, sério, bem magra mesmo. Nem sempre você é thin, às vezes você pode ser slim. Slim, que é entre thin e chubby, é uma pessoa de um corpo esbelto. Quando eu falo esbelto, até parece que é uma coisa assim, nossa, esculpida, gente, uau. Mas não, nem sempre é, dependendo do que as pessoas pensam, né? Às vezes você tem as suas gordurinhas ali e você também não está tão cheinho, então você fica entre o meio ali. Então, você é uma pessoa slim, nem thin e nem chubby. Do you have short or long hair? Is it black, blonde or red? Ou seja, eu quero saber se você tem um cabelo short, que a gente já sabe que é curto, ou long, que a gente sabe que é longo, até porque é uma palavra parecida com português. Is it black? É preto? É loiro? É vermelho? E aí? Do you have brown or green eyes? Você tem olhos castanhos ou verde? Claro que tem várias outras opções de cores de olhos que vocês vão ver também ainda. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Presta bem atenção. Vamos tentar, let's practice, vamos praticar. Eu quero que você me dê essas informações. Ou seja, quando você fala I am, eu sou ou eu estou, aqui vai ter a tradução de eu sou, porque você vai falar sobre a sua altura, a sua height, e o seu build, o seu porte físico. E aí você vai falar sempre que você é. Então, se você é tall, você vai dizer, ó, se fosse eu fazendo essa atividade, I am, aí eu escreveria aqui nesse blank, nesse lugar que tá para vocês escreverem, o quê? Eu falaria I am tall, eu sou alta. Eu não sei se muito alta, mas short com certeza eu não sou. Então eu falaria I am tall and slim, porque eu não sou muito magra e também não cheguei a tá chubby ainda. Então eu falaria slim, I am slim. I am tall and slim. É interessante que você coloque esse and aqui para separar as duas informações, que significa e. Lá no segundo, quando você fala I have, eu tenho, aí você vai falar sobre o seu hair, seu cabelo e seus eyes, seus olhos. Então, no meu caso, eu falaria I have a medium hair. Eu diria até que o meu cabelo é mediano, mas dessas opções que eu tenho aqui, eu colocaria short. Meu cabelo está mais para short, mais para curto do que para longo. Mas ainda assim meu cabelo é longo. Como é que eu falo cabelo longo, teacher? Muito simples. Lá no texto você tem a opção de, você vê, ó, bem aqui, ó. She's medium height, really, I'd say she has shoulder length straight. Então, meu cabelo, ele seria esse shoulder length. Shoulder length. Ele fica aqui no ombro. Passar um pouquinho do ombro, mas ainda assim eu poderia usar esse shoulder length. Você pode usar também, certo? E ainda diria que ele é o que? Além de shoulder length, eu diria que ele é, o meu cabelo, ele seria um black, blonde. Ele não é black, não é blonde, não é red. Teacher, eu tenho um cabelo castanho. Como é que eu falaria do meu cabelo castanho? Como é que eu poderia falar que meu cabelo é castanho? Vamos ver aqui, ó. She has shoulder length, straight dark brown hair. Exatamente isso aqui, ó. Dark brown hair. Que é o cabelo o quê? Dela é dark brown. Essa questão do cabelo mais escuro não chega a ser exatamente bem pretão. Aqui na imagem nós temos um pretão, mas não seria isso. Dark brown seria aquele castanho escuro, certo? Porque você tem a palavra brown. Então eu poderia dizer que meu cabelo é brown. I have shoulder length brown hair, ou seja, meu cabelo bate no ombro, certo? E ele é castanho. Muito bem? Então, tem as opções ali nas outras partes do slide para vocês verem, não tem só essas aqui não. E ainda vou falar do meu eyes, aí eu também separo a informação com and, com esse e aí. Então, I have straight não, meu cabelo nem é liso, né? Então, meu cabelo seria o quê? Um wave, um ondulado, que ainda vamos ver essa palavra já já. Então, para vocês fazerem esse exercício, vocês também têm que ver daqui a pouco os outros adjetivos e vocês vão perceber que vai ficar mais fácil. Do you have brown or green eyes? E meus olhos são o quê?
eu diria que eles são brown, né? Castanhos, não são green nem blue. Ai, que pena. Mas olha aí, ó, os adjetivos utilizados para descrever pessoas são relacionados à altura, tipo físico, cabelos e olhos, certo? Então, nós temos aqui, primeiramente, para vocês, high, a altura de alguém. Então, se você for pequeno, você vai usar short, a palavra short. Se você for mediano, como eu, aliás, eu nem sei se eu chego a ser tall, eu fico me perguntando. Talvez eu seja. Então, se você for uma estatura média, você diria que você é medium height. Eu acho que eu sou medium height. Eu acho. Se for comparar para algumas pessoas, eu posso ser até tall, né? Dependendo da comparação. E se você for bastante alta, não importa, ou alto, você usa tall. Lembrando que você usa essas palavras tanto para menino quanto para menina. Ou seja, tall é alto e alta, certo? Short é baixo e baixa. Você não precisa mudar o final da palavra para ter essa questão do gênero. Agora sim, build. Quando você quer falar do seu porte físico, nós temos aí, ó, dois exemplos que se assemelham de certa forma. De certa forma. A palavra fat é aquela que eu comentei com vocês, certo? Que não é muito legal chamar alguém de fat, beleza? Não, é mais interessante você chamar de chubby. E você tem a opção fat e overweight. Overweight também é bom ser usado. Overweight, que é acima do peso. Percebam, olha para esse senhor aqui, a diferença dele e para esta mulher aqui, certo? A diferença é gritante, tudo bem? Os dois estão ali num pezinho um pouco a mais, só que a primeira imagem é de uma pessoa que está muito... pode estar até naquela questão daquela nossa aula 24.1, pode estar com obesity, né, com obesidade. Plump, essa pessoa também que está cheinha, porém, não em todas as partes, né, é mais na região da barriga aqui, uns pneuzinhos básicos, né, gente? Então, nesse caso, você pode dizer que você é plump. Plump. Temos mais outras opções, agora opções para pessoas que estão mais magras. Temos aí, ó, slim ou slender, certo? São aquelas pessoas que são magras, porém, elas ficam entre a questão de estar magrinha e de estar um pouquinho mais cheinha. Não tenho que não é exatamente muito magra, beleza? Então, a gente pode traduzir para aquela questão, aquela palavra que eu comentei com vocês, que é esbelto. A tradução de slim seria esbelto, mas ainda assim pode-se dizer que é magro. Já o thin é muito magro. Eu vou dar até um exemplo aqui. Vocês já devem ter assistido aquele desenho do Scooby-Doo, certo? Não sei se vocês já assistiram. E tem o Salsicha, aquele personagem Salsicha. O Salsicha, ele é bem tall, ele é bem alto, e ele é bem thin, ele é bem magro. Então, a diferença, né, de uma pessoa thin para uma pessoa slim, eu seria slim, e o Salsicha do desenho seria thin, porque ele é bem magro mesmo. Então, é uma pessoa bem magrinha. E aí nós temos as outras opções aí, que nós temos esse aqui, ó. Quem aí tem esse build, né? Esse porte físico, é muscular. Muscular. Quem aí é todo musculoso? Eu não sou. E temos também o stout. Stout. Que stout, ele é aquela pessoa que, vamos dizer, que ela é bem maiorzinha aqui. Ela é um pouquinho grande aqui na parte de cima, mas na parte de baixo vai afinando, tipo um sorvetinho, né, gente? Então, essa é a diferença entre muscular e stout. Stout podia ser um musculoso, podia, mas faltou algumas coisas aí para continuar. Olha aí, quando uma pessoa tem um corpo esbelto, dizemos que essa pessoa é slim, slender, como eu falei para vocês. Porém, quando a pessoa é magra, aquela pessoa bem magrinha mesmo, nós dizemos que ela é thin. Eu já fui muito thin quando eu era mais nova, nossa senhora. Já quando queremos dizer que alguém é muito magro, dizemos skinny, ou seja, depois de thin ainda tem skinny, que é aquela pessoa mais magra ainda. Ainda sobre peso, podemos dizer que alguém está acima do peso, ou seja, que alguém está overweight, acima do peso, ou alguém pode ser gordo, fat, que não é muito legal usar essa palavra, ou alguém pode ser musculoso, muscular, ou então está em boa forma. Se alguém para você está em boa forma, você pode dizer que o build dessa pessoa, né, o porte físico é be in a good shape, está em boa forma, be in a good shape.
Outras palavras que podemos usar são para gordinho, chubby. Para uma pessoa que está cheinha, aquela mulher que eu mostrei para vocês aqui, ó, que tem aqui, tá cheinho aqui naquela região da barriga, ali do pneuzinho básico. Nós falamos plump, plump. E obeso, vocês sabem, na nossa aula passada, obese, né? Nós falamos obesity, obesidade, mais obeso é obese, alright? Agora, chegando na seara do hair, da questão do hair, do cabelo, você tem essas três opções aqui. Claro que não são só essas, né? Mas vamos apresentar só essas para vocês, para não ficar muito vocabulário. Então, nós temos a palavra long, que é longo, certo? Quando você tem um cabelo longo. Shoulder length, quando você tem um cabelo ali nos seus ombros. E quando você tem um cabelo short, que é o cabelo curto. Claro que esse short vai depender. Você pode ter um cabelo maior que isso e ainda ser short, alright? Então, olha aí, ó, length, que é o comprimento, tá? Então, a palavra length é comprimento. Temos long, longo, shoulder length, na altura dos ombros, ou short, curto, alright? E temos também as opções de como seu cabelo é, a estrutura do seu fio capilar. E aí, o seu fio capilar, ele é curly, ou seja, o type, o tipo do seu cabelo é curly. Dá para entender o que é curly? Eu preciso traduzir? Não, mas eu vou traduzir, tá aqui também. Encaracolado. Ou o seu cabelo pode ser straight, que significa liso. Ou o seu cabelo pode ser wave, que eu considero o mais bonito de todos, que é o ondulado, wave, alright? E aí nós temos as cores, the colors, as cores, que são as seguintes. Nós temos black, que é preto. Nós temos brown, marrom. E lá naquele exemplo, quando a gente fala dark brown é quando o cabelo é marrom escuro, certo? Blonde, que é louro. Red, que é vermelho, ou ginger, uma pessoa que é ruiva naturalmente, a gente chama de ginger. Gray bem aqui, é o cinza. E o dyed, like my hair, como o meu cabelo, ele é tingido, pintado, né? Quando você nem sabe mais a cor do seu cabelo natural. Eu sei que meu cabelo tem alguma cor, mas não lembro qual é. Então, meu cabelo é dyed, ele é tingido, pintado. Alright? Agora vamos saber sobre eyes, os olhos de vocês. Quem aí teve a sorte de nascer com os olhos hazel? Hazel, cor de mel, hazel. Muito bonito. Nós temos blue também, azul, green, verde e brown, que é marrom. Ah, eu não tenho aqui preto, porque na verdade não existe exatamente olhos pretos, né, gente? Castanho escuro e tudo mais, mas preto não existe. Temos aí special features, nós temos aí a questão de mais coisinhas para adicionar, certo? Caso você tenha essas situações. Então, olha aí, no caso dos meninos, dos boys, eles podem também ter essa questão aqui, ó, mustache. Mustache, que é o quê? É a questão do bigode. He has a mustache. Ele tem um bigode. Ele tem, he has. Se fosse eu, seria I have. Aqui é he, por isso que eu mudei meu verbo para has. He has a mustache and wears glasses. E também o quê? Eita, teacher, tá tudo doido. Vamos apagar aqui. Wears glasses, ou seja, ele usa glasses, que são óculos. Essas são as special features. Temos também aqui a questão da barba. Se você não tem só mustache, você tem uma barba completa, você pode dizer he has a beard, no caso, ele, né? A informação é sobre esse guy aqui. He has a beard. Beard, que é barba. Muito bem? Beard. E a próxima, que eu acho muito fofinha, very cute, a palavra freckles, que significa o quê? É essa questão aí que vocês estão vendo, que eu acabei esquecendo de falar, ela é em português. Eu adoro quando isso acontece. Eu amo quando isso acontece. Eu sei inglês, não sei em português. Freckles, he has freckles, que são essas pintinhas aí, quase que não sai. Pintinhas, tem até outro nome para isso. Mas eu esqueci, por enquanto, né? Acontece essas coisas. He has freckles. São essas pintinhas no rosto aí. Se uma pessoa tem barba, dizemos beard. Bigode, mustache e sardas. Olha aí, ó. Não são pintinhas, teacher, são sardas. Sardas, teacher, são freckles. Nós chamamos de freckles in English, alright? Describing people's beauty. Agora, descrevendo a beleza das pessoas.
people's beauty. Beauty é beleza. Vamos aprender alguns adjetivos que podem descrever a beleza de alguém? A gente pode dizer também que uma pessoa é bonita sem precisar falar sobre as características dela, se ela é tall, se ela é isso, se ela é assado, enfim. A gente pode dizer essas coisas aqui, ó. Em inglês, a palavra mais comum para dizer que alguém é bonito é beautiful. Só que beautiful, gente, ele é usado para mulheres. Somente para as mulheres. Nada de usar para homens, ok? Você não usa beautiful para homem, viu? Mas é usada somente para mulheres. Para homem, dizemos handsome. Handsome. She's beautiful. Ela é bonita. He's handsome. Ele é bonito. Ok? Outra palavrinha muito usada é essa aqui, ó. Good looking. Good looking, que os homens adoram usar para outros homens. Porque tem homem que não gosta de falar que o outro homem é bonito, né? Ai, que frescura. Então, ao invés de falar handsome, ele fala good looking, que seria esse nosso boa pinta, né? Ah, é boa pinta. Que é boa aparência, bonito, enfim, mas seria mais esse boa aparência, boa pinta, para não entregar o jogo. Porque os homens têm vergonha. Não são todos, mas enfim, bobagem. Pode ser usada para homens e mulheres, essa questão do good looking, certo? Mas eu ouço mais para homens, porque geralmente para falar que uma mulher é bonita, se usa beautiful. Você pode dizer que ela é linda usando a palavra pretty, pretty. Ou uma gracinha usando cute, cute. Inclusive usamos também a palavra cute para homem também. Pretty também, por que não? Mas só que não é muito comum, correto? Muito usado também para dizer que ela é linda, ou seja, uma coisa assim, mais ainda, porque para mim essas palavras têm um significado muito maior do que pretty e cute, no caso do que pretty, né? Que é a palavra gorgeous, gorgeous, gorgeous. Eu acho, inclusive, uma palavra muito bonita em inglês. E significa deslumbrante, maravilhosa, uau, espetáculo. E a palavra stunning, stunning, certo? Eu prefiro gorgeous, gorgeous. Eu acho mais bonito. Todas essas palavras são adjetivos para falar da beleza de alguém, ok? Para homens, usamos também a palavra charmoso, charming, ou seja, he is so charming, ele é muito charmoso. Também para dizer que alguém é bonito, enfim, do sexo masculino, alright? Descrever pessoas é bem fácil quando sabemos as características marcantes delas. Podemos perguntar como a pessoa é no geral, ou seja, quando queremos saber como ela é fisicamente? Para isso dizemos. Então, nós temos lá a pergunta, what do you look like? Como você é fisicamente? Aí não tem a palavra fisicamente, mas é isso que eu quero dizer. What do you look like? Como você é? Esse fisicamente está aí de gaiato, tá bom, gente? Mas essa é a ideia. Como você é no sentido da sua appearance, aparência física, tá? Para responder, podemos dizer, então, I am, eu sou, você vai falar da sua height, da sua build, como eu comentei com vocês. I have, eu tenho, sobre o hair e o eyes. Isso falando de você mesmo. Porque se você fala de outra pessoa, he ou she, aí os verbos vão mudando, né? Aqui você sabe que se for he, vai ser he is. She vai ser she is, vai mudando, certo? E aqui, I have, se for he, vai ser he has. Se for she, vai ser she has. Perdão pela minha letra maravilhosa, bem gorgeous, a minha letra é gorgeous para dizer o contrário, né, gente? E aí nós temos aí a questão do óculos, que são as special features. Nós temos aí, ó, I wear glasses, eu uso óculos, ou I have a beard, eu tenho barba. Aí você vai adicionando coisas a mais para fugir do óbvio, que são as special features. Let's practice, vamos praticar, olha aí, ó. Essa aqui é muito simples. Eu estou perguntando, what does he look like? Como é que ele é? Vocês têm três opções aí, com tudo que nós estudamos, com os adjetivos que nós estudamos. Basta você olhar uma palavrinha para você saber que não é aquela alternativa. Eu já vejo que a letra A tem algo de errado. Porque aqui está dizendo que é thin. E this man, he's not thin. Ele não é magro. Na letra C, eu vejo aqui, ó, na letra B, desculpa, eu vejo que ele é tall, overweight. Tá dando certo ali. É ele mesmo. He has short, straight, red hair. Aí eu falo aqui, red hair? Não, ele não tem cabelo vermelho, não. Ele não tem cabelo vermelho. He doesn't have a red hair. Aí eu venho para C e falo, a C tem mais sentido.
Porque a C está dizendo, he's tall and overweight. Correto, ele é alto e acima do peso. He has short, straight, brown hair and brown eyes. Ele tem um cabelo curto? Check, certo. Cabelo straight? Check, certo. Brown hair? Também check. Brown eyes? Check again, correto. He has a mustache? Correto. Então, a correta é a C, né, gente? Só de olhar aqui eu vejo que a letra A e a letra B já não é. Na A eu já vejo na primeira linha e na B eu já vejo na segunda linha que não é minha resposta correta. Number 2, match the pictures with the descriptions. Vocês vão marcar as colunas, as fotos, aliás, com as descrições. Então, é muito simples. Eu tenho two people aqui, duas pessoas. They are very different. Eles são bem diferentes. Tá? Elas são bem diferentes. Né? A primeira tem um cabelo X, a segunda o cabelo Y. Então, ali a gente já consegue ver. Então, aqui, ó, começa she has, ela tem. Short, curly, black hair, long, straight, blonde hair. Então, eu já sei que a number 1 vai ser aqui, a number 2 vai ser aqui. Muito simples. Por que eu sei disso? Ó, por que eu sei disso? Presta bem atenção. Porque eu tô falando aqui, ó, length, o primeiro é length, que é o quê? A altura, comprimento. Type, comprimento do cabelo, type, é o tipo do cabelo, se é curly ou straight, e a cor. Eu vejo que short, só que tem short hair number 1, certo? E ela ainda tem um curly black hair, então tudo isso fechou, minha atividade está corretíssima. E a number 3, circle the correct option, circule a opção correta. Então, né, nós temos aí, ó, a questão do verbo to be e to have. Você vai marcar quando você vai usar cada um deles para falar sobre certas situações. So, what do you look like? Então, como é que você é? Como é a sua aparência? Aí a pessoa fala, well, bem, well, I am or I have chubby and I have or I am red hair. Primeiro eu tô vendo chubby aqui, chubby tem a ver com o quê? Com o meu peso, certo? Eu falo eu sou ou eu tenho um peso? Eu falo eu sou. Então, aqui é I am chubby and aí eu vejo have, o verbo to be. Quando eu falo de cabelo, aqui é a cor do meu cabelo, eu falo que eu tenho ou que eu sou um cabelo? Eu falo que eu tenho. Então, and I have red hair. Aí, de novo, really? Sério? Aí eu vou usar aqui o verbo to be ou have para falar sobre que eu sou tall or short, ou seja, a minha height, a minha altura. Então, aqui, quando eu falo de altura, eu falo que eu sou, não que eu tenho. Então, are you tall or short? Você é alta ou baixa? Para falar que eu sou alta ou baixa, eu vou falar usando o verbo to be ou o verbo ter. To be eu seria estar, né? O verbo ter. Gente, se eu perguntei com o verbo to be, eu vou responder também com o verbo to be. I am short. Certo? Do you have or is curly hair? Para eu falar do meu type of the hair, meu tipo do meu cabelo, eu falo com o verbo to be ou com o verbo ser? Ok? Aliás, o verbo to be, que é o ser estar, ou o verbo ter? Então, você tem cabelo encaracolado ou você é cabelo encaracolado? Aqui vai funcionar como no português, tá? Porque nem sempre vai funcionar assim, como na questão de você falar a sua idade para alguém. Você usa o verbo to be para falar que você tem uma idade. Só que aqui vai funcionar como no português. Então, a resposta certa é do you have curly hair? Você tem curly hair? Aí a pessoa vai dizer, no, I don't. I have, eu tenho straight hair. O cabelo straight, ou seja, o que é um straight hair? Um cabelo liso. Só um adendo aqui sobre a palavra straight. Só um adendo. A palavra straight, essa aqui que vocês estão vendo, vocês podem também olhar ela em outro contexto, tá? Porque a palavra straight, além de ser liso, também significa outras coisas, como, por exemplo, ir bem retão, sabe? Straight, go straight, vai reto. Também significa, por exemplo, a palavra é uma questão também de quando você quer dizer que uma pessoa é hétero, você usa a palavra straight. Então, a palavra straight, ela é usada em vários contextos. Então, nem sempre você vai encontrar nesse contexto. Não se assuste. Aqui, straight hair, que significa que o cabelo é liso.
não direto, nem hétero, nada disso, tá? Então vai depender muito de como ele está na frase. Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Vejo vocês. See you next class. Bye, bye. Ai, eu tô morta.